aleluia. Os irmãos que vai fazer o momento de louvor já está com a oportunidade, em nome de Jesus. Já está aí se preparando, em nome de Jesus. Aqui na casa do Senhor não é proibido dar glória. É proibido ficar calado, agora dar glória não é proibido. Em nome de Jesus, vamos glorificar o nosso Deus, exaltar o nome dele, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus, aleluia. A gente tem, porque quando a gente começa a dar glória, o nosso Deus, ele se alegra com o nosso glória, o nosso aleluia, porque isso é de cada um cristão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ministério de louvor. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sonoplasta.
Glória a Deus. Ministério de Louvor, Jesus é Rei. Agradece a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Eu peço aos irmãos que ainda de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço ao irmão que abra a vossa Bíblia no livro de Mateus. Mateus 7, 7. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 7, 7. Capítulo 7, versículo 7, tudo certo. Glória a Deus, aleluia, amém. Esse daí é muito fácil de encontrar. Ele diz assim a palavra do Senhor: pedis e dá-se-vos buscares, encontrarei, bateis e abrir-se-vos, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se.
Qual entre vós, homens, repetindo lhe um pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, enquanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedires. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Amém. Glória a Deus. A nossa irmã Josiana, ela vai orar pela palavra em nome de Jesus. Em nome da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, está aqui a tua palavra, meu Deus, que nessa noite, meu Deus, recebemos, meu Senhor. Pai, eu te apresento este culto, te apresento a tua palavra nessa noite, ó Pai. Que cada um que entrou por essas portas, meu Senhor, venha sentir a tua presença. É o que te pedimos nessa noite, meu Pai, e te agradecemos. E a igreja diz: Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. A palavra do Senhor aqui nesse momento fala: pedis e dai-se-vos dá, porque o nosso Deus, quando a gente pede algo a Ele dá. Quando a gente pede com fé, a Deus, jamais Ele vai deixar de responder a algum de nós, porque Ele é um Deus misericordioso, é um Deus que dá a bênção. O nosso Deus, Ele está sempre com as mãos estendidas para cada um de nós. Muitas vezes nós pedimos e às vezes nós pedimos errado. Muitas vezes também nós pedimos e nós não pedimos realmente com fé. Muitas vezes nós pedimos ao nosso Deus e quando é depois a gente para. Se a gente fazer somente uma vez, pedir somente uma vez, não. Deus diz que a gente não pode usar de vara repetição nas palavras quando estamos orando. Agora, para pedir, nós podemos pedir tudo o que nós queremos a Deus. Porque Ele é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus fiel. Quando a gente não recebe logo, é porque não chegou o momento, não chegou a hora. Porque tudo é no tempo de Deus. E nós não podemos dizer assim: pedir hoje e receber amanhã. Não. Nós temos que pedir, ter paciência e esperar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Departamento Coluna de Betel já está com a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Vocês estão alegres? Dá uma salva de palmas para Jesus. Que igrejinha mais quieta hoje, minha gente, não pode ficar quieto, não vamos dar glória a Deus. Vamos glorificar o nome desse Deus grande e poderoso. Eu peço já aos irmãos que fiquem de pé em nome de Jesus. Vocês não vão ficar muito tempo assentados, não. Tem que estar de pé. Glória a Deus. A nossa irmã
estou aqui agradecendo o nosso pastor. Ele está ali bem paradinho, veio para trabalhar um pouquinho. Nosso pastor. Ele vai orar pelo nosso irmão, em nome de Jesus, e vai orar pelo Daniel, que está em nome de Jesus. Eu, nesse momento, eu já agradeço a Deus a minha rica oportunidade e peço a Deus que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, que realize os seus sonhos e o meu também, em nome de Jesus, porque todos nós temos sonho. Eu tenho certeza, só das criancinhas que são muito pequenininhas, mas nós que somos adultos, nós sempre temos o nosso sonho para Jesus realizar. Em nome de Jesus, dê uma salva para ele. A minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, amado. A pastora Adriana não está aqui porque ela está organizando as coisas em casa para a reunião de obreiros amanhã e também para a festividade à noite no São Caetano. Amém, amado? Amanhã, 9 horas, temos reunião de obreiros em nome de Jesus. Vamos lá. Baixa só um pouquinho no fundo musical, deixa ele baixinho para dar só bem longe. Amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso e Santo, está aqui o dízimo, a oferta, o dinheiro santo que é colocado no teu altar para a manutenção da tua casa, Pai. Como sempre falamos, primeiro recebe o dizimista, o ofertante, em seguida seu dízimo e sua oferta. Dá a semente ao que semeia, pão para aquele que come, multiplica a sementeira de teus filhos, abre a janela dos céus e derrama tuas bênçãos sem medida sobre a vida do teu povo. Como a tua palavra nos ensina, Pai, através da fidelidade, o Senhor repreende o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Senhor, está aqui também teu filho, evangelista Emanuel. Usa teu servo conforme a tua vontade. E a igreja diz: Glória a Jesus. Aleluia. Salve a igreja com a paz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor que reina para todo sempre. Primeiramente, destinando toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Senhor. Sou grato ao Senhor por mais um dia, apesar do cansaço, da labuta do dia, da fadiga, mas nós estamos aqui na casa do Senhor para o adorar e exaltar na beleza da sua santidade, irmãos. Abra nossa Bíblia, sempre permanente no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 14. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 14, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, 32 em diante. Glória a Jesus. Marcos 14, 32 em diante. Glória a Jesus. Eu vou ler a palavra para nós ficar atentos, que as horas não nos esperam. E diz assim: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se possível fosse, passasse dele aquela hora. Disse: Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou dormindo e disse: Pedro, Simão, dorme? Não pode vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. E não sabendo o que lhe respondesse. E voltou a terceira vez e disse-lhe: Dorme agora, descansai. Basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos
pecadores, levantai-vos e vamos, eis que está perto o que me trai. Senhor, meu Deus, Pai Santo e amado, está aqui a Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra que cura, que liberta, que restaura, que transforma, que levanta o caído, que dá força que não tem. É a Tua palavra que convence o homem do pecado, do bem e do mal, Senhor. É a Tua palavra, Senhor, que dá saúde. É a Tua palavra, Senhor, que faz nós permanecer de pé, Pai. Está aqui a Tua palavra, Pai, que nos vivifica cada dia mais, Senhor. Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Poder sentar em nome de Jesus, irmãos. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, nós estamos diante de uma palavra da Bíblia Sagrada, da qual raramente a gente está se vendo e se pregar nas igrejas hoje em dia. Aleluia, que se fala do nosso Jesus, do sofrimento que Ele passou, do que Ele suportou por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que Deus Ele forma o homem, Deus Ele cria o homem, aleluia, mas a Bíblia diz que quando o homem vai crescendo, vai se alastrando, a nação vai aumentando, a Bíblia diz que o pecado ele vai aumentando, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então chegou uma vez, uma hora que Deus olhou para a terra e não viu justo sequer. A Bíblia diz que Deus, aleluia, Ele se arrepende de ter feito o homem, eu me arrependo de ter feito o homem, aleluia. A Bíblia diz que Deus ele se ira por causa do pecado do homem, e Deus agora está, aleluia, prestes a destruir ou aniquilar ou acabar com a raça humana, com a criação que Ele fez em imagem e semelhança dele. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine agora, aleluia, como está o coração de Deus, aleluia, porque Ele fez do homem mais de semelhança, mas agora o homem desapontou, o homem agora ele procura outros caminhos, aleluia, para andar, para seguir. O homem agora começa, se esquece dos mandamentos de Deus, se esquece, aleluia, da doutrina do Senhor e começa a fazer coisas, aleluia, do qual Deus se enoja, do qual Deus ele vem olhar, aleluia, e não se agrada. Deus diz, aleluia, que o pecado do homem que chegar até a minha narina, aleluia, diz um cheiro desagradável. Aí diz que Deus agora me arrependo de ter feito o homem. Aleluia. Imagina agora, aleluia. Isaías, aleluia. Imagina agora Deus falando o que Isaías falou. Quem enviarei? Quem eu enviarei agora? Imagina agora Jesus do lado de Deus, olhando, aleluia. O Pai quase tomando uma decisão trágica, aleluia, entre aspas, a ponto de destruir o ser humano. Penso eu, aleluia, Jesus olhou para Deus e disse, aleluia, Pai, não faz isso. Alguma coisa está acontecendo com o ser humano. Há alguma coisa de errado para com o ser humano, para que ele venha erradicando para conosco. Porque no Velho Testamento, aleluia, nós vemos, aleluia, que quando o povo via pela lei, aleluia, quando
Imagina agora Deus liberar o seu único filho para vir para a terra, para um preço para as pessoas, aleluia, ingrata, pecadora, aleluia, mentiroso, blasfemadores, egoísta, avarento, preguiçoso, mentiroso. E Deus quer o seu Filho Santo para vir para honrar, para pegar um
em débito para cá, para ser pago, estamos devendo. Sabendo ele que não pode esconder nada de Jesus. Nesse dia, Judas deixou somente Jesus e os seus 11 discípulos saíram para entregar aos pecadores. Nem sempre quem está do nosso lado está ali para nos ajudar. Nem sempre quem está sentado ao nosso lado, ele quer ver o nosso bem. Nem sempre quem está ao nosso lado está disposto a pegar nossas mãos para nós caminhar junto, para nós andar junto. Aleluia. Sabemos nós, cada um de nós temos que saber se conscienciar disso, irmão, botar isso na cabeça e ter consciência que só existe um céu e um Deus só. A Bíblia diz que Jesus chama o seu nome e diz: olha, vamos ali comigo, vamos lá, aleluia. Vamos lá no monte das oliveiras, vamos lá no jardim do Getsemane. Eu preciso orar, meu Pai. Eu preciso orar. E Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Ele pega os outros discípulos e vai para o Getsemane. E quando chega um pouco mais adiante, ele olha para os seus discípulos e olha: vocês ficam aqui, podem vir comigo. Tiago, Pedro e João. Vem comigo vocês três. Aleluia. E eu fiquei me perguntando: e por que Jesus não levou os outros e mais adiante? Só chamou os três. Aleluia. Sabe por quê? Porque tem coisa, aleluia. Tem milagre que é para toda a multidão, irmãos. Que todo mundo vai ver milagre acontecer. Mas tem coisa, aleluia, que não é para todo mundo, não. Tem coisa que Deus não vai revelar para todo mundo. Deus tem os seus específicos que sabe que vai suportar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chama os três e diz: olha, vem cá, vamos mais adiante. Mas quando ele vai mais adiante, aleluia, Jesus olha para os três, olha para frente e olha: fica aí. Fica aí com os três, eu vou mais adiante, nós temos que ficar aqui. Ficai aqui. E ele disse, aleluia, uma palavra para Pedro. Ele disse: fica
Ele passou um sofrimento tão grande por mim, por você. Sofrimento tão grande Jesus passou por mim, por você, para eu e você fazer algo do Senhor relaxadamente. O que Jesus, aleluia, olha só o que Jesus fez. Igreja, para a igreja do Senhor, presta atenção. Jesus deixou toda a sua glória diante de Deus e veio para a terra, veio aqui para passar pelo que nós passamos, para ver, para sentir o que nós sentimos. E nós muitas vezes não faz nada do que Jesus passou por cada um de nós. Nós não dá a mínima de valor que Jesus fez por cada um de nós. Nós não dá valor o que Ele fez por nós. Acha que dá valor o que Ele fez por nós quando a gente para a igreja? É não, igreja. Sabe o que dá valor, aleluia? O sofrimento de Jesus. É você ter a oportunidade de louvar aqui e não te louvar de qualquer jeito. É você ter a oportunidade de não fazer de qualquer jeito a obra do Senhor. Tem que louvar com o coração, com a alma. Olha para o calvário que Ele fez, que Ele passou por você e por mim. Deixa eu pegar o microfone e abrir a boca. Sinta o que Jesus sentiu por cada um de nós. Quando fizer as coisas para o Senhor, faça com amor. Faça, igreja. Faça o melhor. Pode ser, aleluia, na oportunidade, pode ser no ensaio. Vem para o ensaio. Faça o melhor ensaio para o Senhor. Porque é simplesmente não, aleluia. Olha como por isso que eu tenho ensaio aqui. Não é assim não. Eu vou porque eu vou ensaiar até o Senhor, porque Ele sofreu por mim, Ele merece todo louvor e adoração. Ele merece o meu melhor. Se for para fazer o que fazer, igreja, aleluia, é melhor nem fazer. Eu sou sincero. Se for para mim, aleluia, abrir a porta, chegar aqui, abrir a porta, aleluia, se me pôr a mim e não sentir mais, aleluia, o Espírito Santo na sua vida, não sentir o sofrimento que Jesus sofreu na cruz do Calvário. O que é que nós estamos fazendo na casa do Senhor? Não vamos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, igreja. Se você quer ser mais abençoado do que já é, faça a obra do Senhor. Aleluia. Com mais determinação, com mais vigor, com mais alegria. Pensando em cada gota de sangue que derramou na cruz do Calvário por cada um de nós. Porque Deus queria destruir, acabar com a gente. Mas o Senhor, Ele intercedeu por
e vigiai. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3 diz assim: diz Ágapa, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim este cálice. Jesus aqui abre a boca e está falando como ser humano. Ele está falando como homem carnal. Esse Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim esta hora que está por vir. Agora imagine agora o que está acontecendo no mundo espiritual. O rei de Satanás se levanta e começa a torcer para que Jesus fale, mas que se levantar do trono está bom, ele vai falar essa palavra só daí. Satanás todo mundo estava torcendo para que Deus tivesse compaixão da hora que estava morrendo para com o seu filho. Ele, como homem, ele diz: Pai, se for, passa de mim esta hora, passa de mim. Eu vejo Satanás ali torcendo, para que quando a salvação não viesse dar certo. Eu vejo aí que se levantou dois reis, o rei de Satanás e o rei de Deus. O rei de Satanás torcendo ali para que ele parasse. E o rei de Deus e os anjos lutando: não, você vai conseguir. Ele vai vencer. Aí agora, aleluia, o lado seu, o lado homem de Jesus sai e o lado de Deus espiritual dele entra. Aí ele diz: Pai, mas não seja feito porém a minha vontade, mas a tua. Não seja feito aquilo que eu quero, Senhor, mas seja feito a sua vontade. O rei de Satanás caiu por terra, porque ele disse, aleluia, ele estava dizendo outras palavras: eu como homem, eu não sou nada, eu não posso fazer o que eu quero, mas faça a tua vontade, Deus. Aleluia. Está lá no jardim de Getsemane, chorando, clamando. Getsemane não significa prensa do óleo. Aleluia. Prensa do óleo. Que foi ali onde ele deixou toda a sua angústia. Foi ali onde ele descarregou toda a sua dor, tudo aquilo que ele estava passando por dentro, ele deixou ali. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus se levanta e vai adiante, chegando, achou quem? Dormindo? Pedro. Ele disse: Pedro, Simão, dorme. Não pode vigiar uma hora. Ele não disse não pode orar uma hora, ele não pode vigiar uma hora. Eu vou bater nessa tecla, não vigiar. Aleluia. Simão Pedro, uma hora tu não pode vigiar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando com alguém aqui, irmãos. Ele não fala com as paredes. Aleluia. E a Bíblia diz: vigiai e orais
oração. Vigiar. A vigiar, aleluia. Vigiar e a oração tem que estar unida, tem que estar junta, irmão. Tem que andar unida as duas coisas: vigiar e a oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro, aleluia, de Josué, quando Deus mandou, aleluia, ele rodear Jericó. Ele ficou de prontidão vigiando quando o anjo apareceu. E ele disse que Josué desempenha a espada e pergunta: é inimigo ou um dos nossos? Josué viu um anjo, aleluia, desempenhou a espada. Fala logo quem tu és. Se tu é inimigo ou é um dos nossos? Temos que vigiar para que o nosso adversário não venha nos derrubar, não venha tragar aquilo que Deus tem, aleluia, para cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus promete, aleluia, que vai derramar bênção sobre o seu povo, sobre a sua igreja, vai fazer isso, fazer aquilo, mas nós também não estamos vigiando, aleluia. Nós perdemos a bênção do Senhor por falta de vigilância. Nós estamos, aleluia, desperdiçando o que Deus tem para nós por falta de vigilância, igreja. Aleluia. Porque nós podemos chegar na igreja aqui cedo, ora meia hora, uma hora, mas ao terminar do culto, nós não vigiarmos nossas palavras, a nossa conduta, nós naquela hora, meia oração, meia hora de oração, uma hora, ela cai por água abaixo, cai por terra. Porque nós oramos, mas quando é que não vigiou no que falamos, no que pensamos, no que nós ganhamos, aleluia, vigiar mais. Não é que ele tem que deixar de orar, não tem que orar, mas também tem que vigiar, para que Satanás ele não lhe pegue no seu laço. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, ele é entregue na mão dos sacerdotes, sumos sacerdotes, quando ele está ali, aleluia, orando. A Bíblia diz que é chegada a hora, chega para os anjos e diz: levanta, Pedro, é chegada a hora. Não adianta orar mais não, levanta, que aquele que me traz está chegando. A Bíblia diz que Judas traz o sumo sacerdote, traz o esquilo, para prender nosso mestre, aquele que andava com Jesus, aquele que Jesus tinha mais confiança, sabia disso? Que Judas era o que Jesus tinha mais confiança dele. Porque ninguém, nenhum pastor, ninguém vai colocar um tesoureiro se não confiar nele. Judas era o tesoureiro da igreja do Senhor. E foi Judas quem o traiu. Às vezes, quem mais nós confia, não é que nós temos que deixar de confiar nas pessoas, não. Um dia alguém, um pregador pregando assim: nós não temos amigos. Eu desconcordo, porque a Bíblia diz que Jesus tinha amigo. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, disse: meu amigo e meu irmão Lázaro. Jesus tinha amigo, irmãos. Porém, nós temos que saber escolher as nossas amizades. E Jesus errou ao escolher Judas?
Ele não é vão. Tudo é a palavra do Senhor que tem que se cumprir. Tinha que se cumprir. A medida de dia vai chegando, e quando o dia vai chegando, Jesus vai para ele: amigo, o que tu queres? O que tu queres? O que tu vai fazer? E Judas dá um beijo em Jesus para entregar na mão do sacerdote. Ele diz que o sacerdote pega o nosso mestre, leva preso, irmãos. Leva preso, quando segura Jesus para prender, ele diz que pega a espada, arranca a orelha do céu, Jesus bota o nome de mal. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro, pega a espada, coloca na bainha, porque quem pega com a espada é ferida. Sabe o que essa palavra diz? Quer dizer para nós? O que você planta, você vai colher. Não tem como você plantar inamizade e querer uma boa amizade. Não tem como a gente plantar contenda e querer paz. Não tem como. Preste bem atenção, analise, se policie e veja o que você está plantando hoje. Quando você planta hoje, você vai colher amanhã. E quando o amanhã chegar o tempo da colheita, irmão, não deve questionar Deus, perguntar a Deus por quê. Não vem. Eu sempre costumo dizer, aleluia, o nosso futuro depende das nossas escolhas. O que nós escolhemos hoje, aleluia, é o que devemos ser amanhã, irmãos. Se você escolhe ser uma pessoa fracassada, você vai ser. Se você escolhe ser uma pessoa, aleluia, uma pessoa daquelas pessoas bem fraquinhas da igreja, todo dia chorando, eu sou fraquinho, não consigo, você vai ser sempre essa pessoa fraca. Mas se você escolhe ser uma pessoa cheia de vigor, cheia de energia, cheia de aleluia, cheia de coragem, cheia do Espírito Santo, você vai ser. Você é aquilo que você quer que seja, irmãos. Lembra quando o povo, aleluia, o povo estava preso lá no Egito, que Deus chamou Moisés, e Moisés pensou: mas eu vou dizer, quem é que me enviou? Aí ele dizia que eu sou, enviou a voz. O eu sou. O que é que você quer que Deus seja na sua vida? Se você quer que Deus seja a cura, Ele é a cura, Ele é a salvação, restauração, transformação. Mas se você quer que Deus seja a morte, Ele vai ser na sua vida, na sua casa, na sua família, irmão. Depende de cada um o que você quer que Deus seja. A Bíblia diz que pegaram o nosso mestre, levaram preso. Levaram ele preso. Prenderam ele. A Bíblia diz que pegaram uma coroa de espinhos, colocaram na sua cabeça. Os espinhos, os estudiosos dizem que os escravos, aqueles espinhos, tinham de 9 a 10 centímetros de tamanho, colocaram na sua cabeça. Diz a palavra que colocaram um lençol e veio uma cortina no seu rosto, pegaram uma cana e bateram na coroa para penetrar no crânio da cabeça do nosso mestre, de Jesus. Bateram com a cana, a Bíblia diz um pedaço de cana, bateram na coroa para que ela fixasse mais na sua cabeça. Eu pergunto, será que eu e você aguentaria isso? Eu não aguento nem irmão, ela fala na cara feia. Eu quero ir mais para o culto, para a igreja. A Bíblia não aguenta nem uma palavra dura que sai da boca do anjo da igreja, uma doutrina, né? A Bíblia não quer ir mais para a igreja, não, porque foi aquela palavra comigo, falou comigo, não vou mais para a igreja. Pega aquela bola de espinho, coloca na cabeça.
representa todo o nosso pecado, irmãos. É pouco isso que você acha? Pegar o nosso mestre, amarrar o seu amor, colocar ele no trono, pegar o carrasco lá, os guardas lá, pega o chicote aí, começar a chicotear com o nosso mestre. Aleluia. O chicote antigamente na época romana, irmãos, tinha chicote de 2 pontas e 3 pontas. Mas para o nosso mestre pegar um chicote específico, um chicote diferenciado. Pegar um chicote com 12 pontas, 12 fiados, com um pedaço de osso e um pedaço de ferro, de esfera. 12. Agora imagina, na lei romana tem que dar 40 chicotadas. 40 menos 1 é 39. 39 vezes 12, quase 68 chicotadas. Corte nas costas de Jesus. E aí? Por causa de quê? Ou por causa de quem? De mim, de você, do meu pecado e dos seus pecados. Ele sofreu tudo isso para que eu e você estivesse aqui hoje, adorando e exaltando o nome do Senhor. Para que eu e você estivesse aqui hoje para fazer a obra do Senhor, aleluia, não relaxadamente, aleluia, mas fazer com amor, fazer com coragem, com vigor, fazer, aleluia, o melhor para o Senhor, não é fazer de qualquer jeito, não. Porque ele não sofreu de qualquer jeito, pegaram o pior sofrimento e colocaram no nosso mestre. Por causa de quê? Aleluia, o que ele fez de errado? Curou o cego, curou o aleijado, ressuscitou os mortos. Foi esse pecado, esse é pecado do nosso mestre. Se foi esse foi ele, esse foi o erro dele. Ter curado, ter salvado, restaurado. Mas penduraram ele no madeiro, colocaram ele na cruz, chicotearam nosso mestre. E aí você no pecado disse: pega teu filho e dá prestação aí. Do jeito que tu não vem na nação hoje, tu vai pegando, do jeito que vai pegar aí fora, e vai pegar teu filho e dá pra nós prestação aí fora, para esse bom pecador. Inclusive o pai tem essa coragem de dar o seu filho para morrer por essa humanidade. Porque eu não daria, eu não dou. Mas Deus deu seu único filho para morrer por nós. E nós não foi causa do sofrimento de Jesus, da morte dele, do seu sangue derramado. Nós não foi causa. Quer fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, irmão. Aleluia. Aleluia. Mas não faz caso, irmão. Jesus sofreu por cada um de nós. E nós queremos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Mas não faz caso do que Ele fez por nós. O homem carregou um madeiro nas suas costas. Não teve culpa de carregar o madeiro inteiro, porque pesava de 150 a 140 quilos. Carregou simplesmente, aleluia, o principal, porque era muito pesado, ele não aguentaria puxar a cruz completa.
Entendeu? O pecado está se alastrando e nós estamos de braços cruzados. A igreja do Senhor cada vez mais está esfriando. Aleluia. Essa igreja se coloca de pé, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Deus, aleluia. Nosso Jesus merece o melhor, irmão. O melhor. Glória a Jesus. Pode soltar o louvor. Senhor, Ele é fiel em nossas vidas. Senhor, Ele é santo. Obrigado, Jesus. Tu és fiel, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor.
nós venhamos, aleluia, irmão, fazer mais caso do sofrimento de Jesus. Que nós venhamos, aleluia, obedecer mais a palavra do Senhor. Que nós venhamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque feliz, aleluia, quer ver vocês ser uma pessoa próspera, uma pessoa, aleluia, abençoada por Deus. Seja uma pessoa obediente à palavra do Senhor. Seja uma pessoa temerosa ao Senhor. Aleluia. Quer crescer, aleluia, seja obediente à palavra de Deus. Aleluia, que nós venhamos pegar o exemplo do sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Nós vamos colocar em prática em nossas vidas, irmãos. O que levou Jesus a passar por tudo isso? O que levou? O amor por cada um de nós. O amor. Eu não estou pedindo para você ter mais amor um com o outro, eu estou pedindo para que você tenha mais amor à palavra de Deus. Estou pedindo para que você venha ter mais, aleluia, reverência, mais temor à palavra do Senhor, irmãos. Porque se nós não obedecemos a Deus, aleluia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós estamos vendo aí o que está acontecendo aí fora. Postaram os vídeos hoje no grupo. Viu o que aconteceu? Quando o pastor Marcos Feliciano pregar o evangelho, expulsar demônio, está acontecendo? Será que você está pronto? Está preparado para sair para evangelizar e ser afrontado no meio do caminho? Se você for afrontado, será que você tem a arma certa para rebater? Ou você vai correr? Que nós venhamos orar pela nossa nação, pela igreja, irmãos, porque não está fácil. Não está fácil e não vai se tornar fácil, ficar fácil. Vai ficar mais difícil. Mais difícil. Então quem tiver firme, se firme mais, irmãos, porque as coisas não vão melhorar. Porque a palavra do Senhor ela tem que se cumprir. Nós estamos vendo se cumprindo. E em breve, a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar, porque a palavra do Senhor diz: se ele não abreviar os tempos, nenhuma carta salvaria. Então Jesus está abreviando os tempos, porque ele quer salvar a sua igreja e levar a sua igreja. Então ele deve estar preparado. Não é sem preparar, mas é preparado, irmãos. Preparado. Para que venhamos sofrer um pouco com Cristo aqui, mas ter a vida eterna com Ele no céu. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Aqui em nome de Jesus, essa é a minha oportunidade. Bem, irmãos, lembrando amanhã, já está organizando a van. Quem quiser ir, R$10 a passagem para o São Caetano, lá no Porto amanhã. João, pastor João lá, se a gente estará ministrando a palavra. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai poderoso e santo. Senhor, muito obrigado pela palavra. Tua palavra é clara para vigiar e orar. Nós estamos a um passo, Senhor Deus, ou um piscar de olhos, como a tua palavra diz, do arrebatamento da igreja. E muitos, Senhor Deus, irão ficar por falta de vigilância. Pai, leva em paz teus servos às suas casas, nos guarda, nos livra do mal, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém e graças a Deus. Abra vossas mãos, que o Senhor Ele te abençoe, o Senhor Ele te guarde, o Senhor Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, amém com todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glória a Deus. Eu só falta confirmar com um cicinho mais propriamente.
amanhã de 6h30 saímos daqui, viu, irmãos?